situação. Então vamos dar início a essas atividades de hoje. A microcefalia e a genética espiritual. Nós escolhemos este tema para abordá-lo do lado científico e do lado espiritual, trazendo então para que vocês possam compreender um pouco mais que ninguém é vítima no universo e que Deus, na sua infinita bondade, nos ama igualmente. Então vamos ver o que nós temos sobre a microcefalia. O Brasil chega a 5.280 crianças suspeitas de microcefalia, de outubro até dia 13 de fevereiro. E este boletim, divulgado na quarta-feira da semana passada, aponta que 508 casos já tiveram confirmação de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso central, sugestivos de infecção congênita, e 837 foram descartados. Então, dentre aqueles 5.200, nós já temos os confirmados e os que já foram descartados. E isso é preocupante por quê? Porque nós não tínhamos estes casos nessa proporção. Vejam só, o Brasil, em um ano, tinha uma média nacional de 154 casos. Em apenas 20 dias, Pernambuco apresentou 141 casos. Então, a saúde pública, os dirigentes da saúde do nosso país, entraram num sistema de alerta. Por quê? Porque os neuropediatras, principalmente do estado de Pernambuco, começaram a se dar conta que antes eles recebiam uma média de 5 a 6 crianças por ano e eles estavam recebendo 5 a 6 crianças por dia. E eles entraram em conversação entre si e verificaram que essas crianças que apresentam uma dimensão menor, elas vêm a ter um desenvolvimento menor também. Então, não é só o aspecto físico externo, é todo um desenvolvimento cognitivo, intelectual, desenvolvimento estrutural e físico, que também fica diminuído, afetado. Então, vejam aqui, a região Nordeste concentra 98% dos casos. Pernambuco, 56%, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, Alagoas, Piauí e o Rio Grande do Sul também já está na lista das crianças confirmadas com microcefalia. Nós vamos ver que a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, a secretária Margaret Chan, que hoje chegou ao Brasil e que amanhã vai a Pernambuco, ela, como diretora, ela trouxe esta doença como uma emergência internacional. E o que significa isso? Como a Vitória já disse, em 3 outras situações já foi decretado. Na polio, na gripe H1N1, a tal da gripe suína, e mais recentemente no ebola. Por que isso é importante decretar emergência internacional? Porque aí acende-se o alerta em todos os países. Nós mudamos os hábitos, lembram o tal do gelzinho, antes da gente entrar em casa, ou quando a gente entrava nos ambientes, nós mudamos o olhar. Então, a emergência internacional serve para todos nós nos posicionarmos diferentemente nesta doença. E olhem o que ela diz. Que a disseminação do Zika vírus e sua provável ligação com casos de microcefalia tornaram-se uma emergência de saúde pública internacional. Há preocupação com a propagação explosiva do vírus, pois a Organização Mundial de Saúde estimou que o número de casos nas Américas pode chegar a 4 milhões neste ano. São 4 milhões de espíritos reencarnantes com a síndrome da microcefalia.
resolução dessa situação. Nós vamos ver que todas as nossas conversas estão voltadas para evidências de associação do vírus Zika com a microcefalia. Por quê? Porque estudos estão sendo feitos. O nosso ministro da Saúde já afirmou que o surto de microcefalia se deve ao surto de Zika vírus no Nordeste, mas que a comunidade científica ainda não faz essa afirmação. São evidências científicas desta associação. E nós trabalhamos assim. Então vamos ver quem é esse Zika vírus. Este Zika vírus, ele é escrito sem o A. Este A é aportuguesado, é Zika vírus. Porém, como ele se desenvolveu muito aqui no Brasil, ele foi aportuguesado para Zika vírus. Ele é da família Flaviridae e tem as duas linhagens, africana e asiática. Por que ele é chamado de Zika? Porque ele foi encontrado pela primeira vez, como vocês já ouviram, na floresta de Zika, na África, em Uganda. Então, em 47, ele era habitante somente dos macacos. Como ebola, como a AIDS, o vírus da AIDS, eram saprófitas, isto é, eles habitavam sem desenvolver as doenças nos macacos. Em 52, já conseguiram identificar em humanos. E a partir daí, nós vamos ter na Nigéria, em 54, na Micronésia, em 2007, na Polinésia Francesa, em 2013, em 2014, na Nova Caledônia, na Ilha de Páscoa, até chegar no ano passado, quando ele realmente se proliferou em grande número no Brasil. Além do que Colômbia, Chile, México, Guatemala, El Salvador, Paraguai, Venezuela e Suriname. Então, nós vamos ver que aí, este vírus, aqui no Brasil, encontrou um ambiente de proliferação em humanos. E ele, além da microcefalia, ele está relacionado com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome também que ataca o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, mas de crianças e adultos, mais de adultos do que de crianças. Então vocês vejam a predileção, o que nós chamamos de tropismos do vírus, que é em direção ao tecido nobre, que é o tecido nervoso. Ele se reproduz no tecido nervoso, mas para ele se reproduzir na célula, no neurônio, ele inativa a célula. Então, esta síndrome, que já tem aumento dos casos, principalmente no Nordeste e no Sudeste, ela se caracteriza pela paralisia dos nervos periféricos, começando pelas pernas, subindo até que atinge o máximo quando o indivíduo mexe apenas os olhos e não mais os músculos. Ela tem um caráter transitório, mas normalmente ela deixa sequelas. Isso em crianças e adultos. Mas nós vamos nos focar na microcefalia. Bem, vamos ver os casos de Zika. Aqui aparece só o que está pintadinho, mas no meu mapa nós temos um mapa mundi, onde os atuais são neste vermelho mais forte e os passados nestes outros mais claros. Então, este vírus, ele se propaga dentro da célula nervosa. Porém, ele precisa ter um vetor, um instrumento que leve de uma pessoa para outra. E esse instrumento é o nosso mosquito Aedes aegypti. Em latim, Aedes aegypti. Então, sempre que vocês ouvirem Aedes aegypti, corrijam, por favor. O nome é Aedes aegypti. E este mosquitinho, ele também
vírus da Zika, ou Zika vírus. Então, o que é esse vírus? Esse vírus é um vírus que transmite doença para o ser humano. E ele pode causar a febre leve, pode causar conjuntivite, ou pode vir trazer consequências nos adultos, como eu falei, até uma indisposição mais grave, levando até uma paralisia. Mas como que ocorre a transmissão desse Zika vírus? Ele ocorre de pessoa a pessoa, através do vetor, que é o mosquito. Só que o mosquito nasce sem vírus. Ele precisa picar uma pessoa infectada para levar para outra pessoa. Então, este mosquito, que é o que realmente nós precisamos combater, ele tem uma vida média de 30 dias. Mas uma única fêmea, porque a fêmea é quem pica e a fêmea que transmite, uma única fêmea coloca até 1.500 ovos, isto é, 1.500 mosquitinhos. E ela coloca a cada, um tanto por vez, a cada vez 100 aqui, 100 acolá, 100 mais adiante. Por quê? Porque é a preservação da espécie. Então ela vai colocando aos poucos, uma fêmea o mosquito dura normalmente 30 dias. Neste período, um mosquito fêmea pode gerar até 1.500 mosquitinhos. Né? Então nós temos sim que combater esse mosquito. Nós temos que entrar nessa luta, porque o mosquito só consegue colocar, a mosquita, né? A fêmea só consegue colocar os ovos em água. Uns dizem água limpa, já foram encontrados ovos e a pupa, né? A larva, em água suja, só que ela tem que estar parada. E precisa a quantidade grande de uma tampinha de refrigerante. Aí ela já coloca 100 ovinhos. Então nós precisamos realmente combater o mosquito, o vetor. Porque é este vetor que leva de uma pessoa para outra. Então nós temos que combater isso. A epidemiologia no Brasil já está tentando. Nós temos que entender a relação que existe entre o Zika vírus e a microcefalia. Muitas pessoas também dizem erradamente o vírus da Zika. Não é. É a febre causada pelo vírus Zika. Né? Então, quem quiser se referir tem que dizer a febre, ou a indisposição, ou a doença, ou a enfermidade. Porque o vírus chama-se Zika. Então, aqui nós começamos a entrar nessa evidência. Cientistas acham mais uma evidência de ligação entre o Zika e a microcefalia. Vírus foi encontrado em tecidos do cérebro de feto em microcefalia. Este caso, que foi publicado no New England Journal of Medicine, ele é aquele caso de uma finlandesa, moradora do Ceará, que engravidou, se sentiu mal, teve diagnóstico de Zika, voltou para a Finlândia, abortou o bebê, e daí, no cérebro desse bebê, encontraram grande quantidade do vírus Zika. Então, isso nós temos que os cientistas já estão chegando, só que para comprovação científica, a análise tem que ser do tecido. Então, o que eles estão fazendo hoje? Buscando exames no líquido amniótico. A mãe grávida recebe o diagnóstico de microcefalia, estão funcionando o líquido amniótico, que não traz nem problema para a mãe, nem problema para o bebê, e ali estão evidenciando o vírus mais uma vez. Então, vejam os dados do infectologista, diretor da Fundação Oswaldo Cruz, no Mato Grosso do Sul. Ele diz que o Brasil deve acumular 15.000 casos de microcefalia neste ano. E ele diz o seguinte:
Estamos diante de uma epidemia de zika congênita, de mãe para filho, cuja expressão de maior gravidade é a microcefalia, mas que não é a única e talvez não seja a mais frequente. O Dr. Nivaldo, infectologista, nos diz isso. Por quê? Porque estão nascendo crianças que têm um perímetro cefálico normal, mas que têm atraso no desenvolvimento intelectual. E que vão fazer a história. Essa mãe também teve a infecção pelo vírus durante a sua gestação. Uma coisa que eu quis trazer aqui para vocês é isso, que houve uma notícia circulando na internet que podia ser um larvicida, que podia ser uma vacina da rubéola vencida, e que isso seriam fatores predisponentes à infestação e ao desenvolvimento da microcefalia. A Organização Mundial de Saúde diz que nada indica que isso seja verdade. Ela está realmente sustentando a evidência científica de que a microcefalia seja ocasionada pela infecção pelo mosquito. Então vamos começar de agora em diante a entender o que é a microcefalia. Nós vamos ver que um bebê tem o tamanho do crânio, o crânio, os ossos. Dentro do crânio nós temos o cérebro. À medida que o cérebro se desenvolve, a caixa craniana que protege esse órgão também se desenvolve. Ora, nós vamos ver que na microcefalia o tamanho deste crânio é menor porque não se desenvolveu, porque o cérebro não se desenvolveu também. Então, é uma doença que se caracteriza por uma diminuição do perímetro encefálico que é medido quando o bebê nasce. Então, esse diagnóstico só pode ser pós-nascimento? Sim. Porém, existem casos muito evidentes de calcificação intraútero que, com a ecografia que a grávida deve fazer por acompanhamento, ela já pode ser visualizada. Mas o diagnóstico é dado depois do nascimento, quando o bebê, então, apresenta medidas específicas. Essa microcefalia, então, é uma má formação congênita. Por que congênita? Porque ela não é hereditária, não vem de mãe para filho. Congênita é a formação do novo corpo. Então, a formação deste bebê, em que o cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada. O tamanho do crânio é menor que o usual para a idade e pode apresentar deformações. Além de menor, ele pode apresentar deformações. É causada por duas causas principais. Uma primária, que é a transmissão genética, mas que é raríssima. Entre 30 a 40 mil ocorre uma microcefalia hereditária. E a mais comum, ela é, então, devida às infecções, como a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, também com o uso de drogas e álcool e pela desnutrição. Então, a microcefalia, que é chamada de o segundo grupo secundário, ela pode vir decorrente de uma ou de outras infecções, como já se verifica no nosso meio, crianças que nascem com toxoplasmose, que a mãe teve a infecção pela toxoplasmose, vão desenvolver uma microcefalia, assim também com o citomegalovírus e assim com a rubéola. O diagnóstico. Os casos primários da doença podem ser identificados com o bebê ainda intraútero, como eu falei. Para os secundários, a infecção normalmente ocorre após o nascimento. A condição acarreta em diferentes graus de comprometimento de desenvolvimento da criança. Hoje se sabe assim,
como esse vírus é muito recente no estudo científico, se sabe que quanto mais precocemente, durante o período gestacional, a mãe for acometida dessa infecção, mais graves e maiores as sequelas para o bebê. Então, quando ela recebe a picada e se infecta no primeiro trimestre da gravidez, este bebê já traz alterações intraútero graves, que podem ser visualizadas pela ecografia. Porém, quando ela recebe a infecção pelo vírus, no segundo trimestre já dá lesões de um tipo mais leve. E no terceiro trimestre eles ainda não têm o acompanhamento, porque essas crianças precisam crescer para ver como é que foi. E o tratamento. Não existe um tratamento padrão. Há casos em que não houve comprometimento tão severo do cérebro e uma cirurgia para correção de crânio é suficiente. Por outro lado, os casos mais graves podem ter outras doenças associadas, como cardiopatias, problemas respiratórios, além de um comprometimento das funções cognitivas e desenvolvimento da criança. A expectativa de vida também é variável pelos mesmos fatores. E o Dr. Davi Wippe, que ele é infectologista há mais de 40 anos, ele deu uma entrevista quinta-feira de manhã para o SBT, e ele é o secretário de saúde do estado de São Paulo. E ele disse que não se chama mais de microcefalia, e sim síndrome da microcefalia, porque a maioria dessas crianças estão apresentando surdez e déficit também de audição. Não é só mais o desenvolvimento cognitivo ou intelectual, já estão apresentando isso. Então, a microcefalia se caracteriza por um perímetro cefálico menor do que 33 centímetros. Vocês vão encontrar 32, porque foi o padrão que o nosso ministro da Saúde determinou. Mas o padrão internacional científico se utiliza 33 centímetros. 1 centímetro parece nada, mas ali teríamos muito mais crianças incluídas com microcefalia do que as que geralmente estão contando. Então, as crianças com perímetro cefálico normais são de 33 para cima. Claro que isso nós estamos falando de crianças que nascem a termo, né? Prematuros têm um tempo menor de vida e, portanto, um perímetro menor de crânio. Mas com todos esses casos de microcefalia, é claro que surgiu novamente a questão do aborto. Esta situação se viu por quê? Porque muitas mães acham que são vítimas e elas devem ter o direito de optar entre trazer este bebê com microcefalia, tendo um comprometimento intelectual, cognitivo, estrutural, físico, ou elas podem ter, então, o direito ao aborto. Infelizmente, no nosso país, nós vemos que, volta e meia, surge de novo essa questão em voga. Por quê? Porque é projeto deste governo que ele está, desde 2002, quando assumiu, a legalização do aborto no Brasil. Então, tudo é motivo. E agora, os microcefálicos entraram na roda. E quem está trazendo isso, novamente, essa senhora, dona Débora Diniz, que eu gostaria que vocês gravassem este nome para não entrar no discurso abortivo que ela traz, porque ela está entrando com a petição no Supremo Tribunal Federal para dar uma opção para as mães abortarem seus filhos microcéfalos que foram diagnosticados intraútero. E nós vamos ver que esta mesma senhora, ela já conseguiu que os anencéfalos fossem abortados.
no dia 12 de abril de 1912, o Supremo, de 2012, desculpe, ela conseguiu que o Supremo acatasse o aborto do anencefalo. Então, isso é o que a gente tem. O anencefalo, porque não podia sobreviver, tinha que ser abortado. O microcéfalo, porque pode sobreviver, tem que ser abortado. Então, nós entramos no que a gente sempre busca, o primeiro direito a todo ser, que é o direito à vida. E no Livro dos Espíritos, já em 1857, Kardec já fez esse questionamento aos benfeitores. O abortamento voluntário é crime, qualquer que seja a época da concepção? E os benfeitores respondem: existe sempre crime quando transgredis as leis de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instruído. Vejam, nós nos programamos para reencarnar com um objetivo único e primeiro, a evolução. Para nós evoluirmos, nós fazemos um planejamento de provas, de virmos aqui, de superarmos as nossas provas e de seguirmos evoluindo. Porém, se ocorre o aborto, este programa, este planejamento é interrompido e a alma não consegue evoluir. Então, Kardec já fez esse questionamento: em que momento a alma se une ao corpo? Porque as pessoas dizem assim: mas se abortar com 3 meses, ali é um amontoado de células. E os benfeitores respondem: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce. E isso vocês podem dizer: mas isso está no Livro dos Espíritos, é uma questão de religião, da religião espírita. Não, porque nos livros de medicina, lá está muito claro que a vida começa com a união do óvulo e do espermatozoide. Aí inicia um novo ser humano. Então, os médicos, que hoje, como é o caso do ex-ministro da Saúde, Gomes Temporão, que é médico, ele também estudou isso, mas ele também é a favor do aborto do microcéfalo. Então, nós temos que ver que as pessoas, às vezes, por interesses que nós podemos desconhecer, se utilizam de bandeiras contrárias até à sua consciência. Nós vamos ver isso muito bem descrito no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, no capítulo 13, que traz a reencarnação de Sigismundo, onde mostra diretamente como que se processa essa união do óvulo e do espermatozoide, então unindo naquele momento a alma que está no espaço para evoluir com aquele corpo que vai ser formado com a união dos gametas. O que nós precisamos entender é uma coisa só: que todas as crianças têm que ser vistas assim, como um presente de Deus, nas mãos daqueles pais que se programaram, que se capacitaram para recebê-la como um espírito que vem do espaço para evoluir. É assim que nós temos que entender, porque os espíritos são criados por Deus. Nós, pais, somos pais temporariamente dos filhos de Deus. Mas Deus confia tanto naqueles pais que dá para eles como filhos temporários. E aí a Madre Teresa nos traz essa maravilha. Se aceitamos que uma mãe mate seu próprio filho, como poderemos dizer aos outros para não se matar? Como que nós poderíamos dizer que nós precisamos de segurança, que as pessoas estão matando umas às outras
planeta regenerado. Kardec vai nos dizer na obra A Gênese que os espíritos que habitarão a Terra regenerada são espíritos voltados ao bem. Só que ele diz uma coisa a mais, que não são espíritos novos, não serão somente os espíritos novos, são espíritos novos melhores e também espíritos antigos melhorados. Veja, se nós impedirmos desses espíritos que foram para o mundo espiritual, que se arrependeram do que fizeram, que solicitaram, que suplicaram uma reencarnação expiatória, o que é expiatória? Eles se programam, estabelecem um plano com espíritos vinculados de outras vidas, ou espíritos capacitados para recebê-los com amor, chegam aqui e são abortados. Então, estes espíritos que Kardec fala no capítulo 18 de A Gênese, a nova geração, no item 30 ele é claro, são espíritos que já se melhoraram, foram afastados daqueles que poderiam corrompê-lo ao mal, e em se melhorando retornam para a Terra. Ora, nós sabemos que é só aqui que nós conseguimos expiar os nossos erros, liberar dos nossos antepassados, nossos passados antigos de escolhas equivocadas, utilizando-nos de reencarnações que podem ser reencarnações expiatórias, de acordo com o grau do nosso equívoco. A doutora Marlene, nesse pequeno grande livro, A Vida contra o Aborto, ela vai nos dizer: o raciocínio, em vez de abortar, deve ser outro. Diante do feto com deficiência, é necessário que os pais pensem no grau de comprometimento que tem para com esta alma doente e nos esforços que devem empreender para ajudá-la a recuperar-se. É aí que nós precisamos esclarecer a população. Ninguém dessas mães, desses pais, são vítimas por estarem gerando um bebê microcéfalo. Tem comprometimento com esta alma, ou se comprometeram em trazê-los no ninho do seu amor, para que aqui, através de uma reencarnação expiatória, eles também avançassem. Nós temos que fazer as pessoas compreender que nós não somos espíritos encarnados em primeira viagem, que nós não somos criados no momento do nosso corpo, que nós já vivíamos antes de aqui estarmos e que viveremos outras vezes. Porque se nós fôssemos criados somente junto com o nosso corpo, Deus seria injusto com essas crianças. Mas Deus é infinitamente bom e justo. Então Ele não estaria ali escolhendo, um é saudável, um é deficiente, um é anencéfalo, o outro é microcéfalo, o outro é gênio. Não. Todos esses indivíduos têm comprometimento com a lei de causa e efeito. E por isso tem a reencarnação. Por isso eles são portadores de uma nova oportunidade. Por isso eles podem reencarnar, utilizando-se desta lei das vidas sucessivas, que é uma lei abençoada, que nos possibilita virmos e voltarmos, sempre que tivermos que reparar, ou tivermos que avançar através de novas provas. Mas, mesmo assim, se é uma reencarnação, por que alguém escolheria um corpo deficiente para reencarnar? Não parece loucura? Nós aqui, será que a gente diz, será que eu
cognitiva e intelectual, vejam como Kardec já fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Lá diz assim: o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? E os benfeitores respondem: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições deste corpo são para ele provas que ajudam no seu progresso, se vence os obstáculos que lhe impõem. Imaginem essa inteligência que veio limitada num cérebro que não pode expressar totalmente. Imagina o que fez esse espírito em outras vidas para pedir, vir limitado num corpo que essa inteligência não poderá fazer o que fez em outras vidas. Tem pessoas que dizem que é só uma questão de genética. Foi feito houve uma contaminação e a genética, multiplicando o vírus, atrasou o desenvolvimento intelectual daquele indivíduo. Vejamos se é só a genética ou é uma outra palavrinha. Vejamos esses casos. Jaqueline Jéssica Silva de Oliveira com seus 2 filhos, gêmeos, Lucas e Laura. A menina nasceu com microcefalia, o menino não. Cassiana teve gêmeos e apenas um nasce com microcefalia. Os gêmeos são Edson e Melissa. A Melissa nasce com microcefalia. O Edson não. É genética? Daí vocês vão dizer, bom, se são menino e menina, são biviterinos. Cada um tem sua genética. E aí que nós vamos dizer, cada um tem sua genética, sim. Cada um desenvolve o seu corpo, sim. E este corpo é que está sob a ação do Espírito que vai habitar este corpo. Vejam como os pais colocam. Eu sei que para as mães vai ser fácil, não vai ser fácil aceitar no começo, mas é dado por Deus e a gente tem que aceitar. E se um teve e o outro não, eu sei que foi Deus. Deus que colocou a mão. Essas são as leis de Deus. Se aquele indivíduo que gerou o corpo permitiu intraútero que ali passassem pela placenta os vírus para que ele desenvolvesse um corpo limitante, é porque aquele indivíduo tinha necessidade do corpo limitante. E eu até disse mais, que bom que vieram gêmeos. Ele já veio até protegidinho do irmão que não é microcéfalo. De tanta necessidade daquele indivíduo reencarnar. Por que isso? Porque nós sabemos que quando nós infringimos alguma lei, esta infração será anotada na nossa consciência e a consciência vai nos cobrar. E aí nós vamos fazer de tudo até pedirmos um corpo limitante, disforme, para habitarmos e expiarmos essa situação. Daí nós lembramos de Jesus quando ele nos diz: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será que entreis na vida tendo um só pé ou só mão, do que terdes 2 e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será que entreis, reencarneis, tendo um só olho, do que terdes 2 e serdes precipitados no fogo eterno. É melhor que a gente venha limitado num corpo disforme, para que não sejamos de novo lançados no fogo ardente da nossa consciência, de errarmos de novo, de nos equivocarmos novamente. Então é preferível virmos
não é uma questão de genética, é uma questão de genética espiritual. Porque o DNA, agindo sob o comando do Espírito, diante da lei de causa e efeito, expressará a condição de saúde ou de doença do indivíduo. Aqueles bebês que foram gerados no mesmo momento, estavam no mesmo ambiente intraútero, expostos a uma mesma mãe infectada pelo vírus. Um produziu defesa e este vírus não passou pela placenta. O outro, por necessidade evolutiva, lei de causa e efeito, permitiu que o vírus passasse pela placenta. Porque quem produz a placenta? O bebê reencarnante, o espírito reencarnante. Então, no momento que nós estávamos com o perispírito danificado por equívocos do passado, nós vamos plasmar e vamos gerar um novo corpo, trazendo doença ou trazendo a saúde. Somos nós que plasmamos este corpo, que será a nossa morada. Então a carne vem da carne, mas o corpo é modelado pelo nosso corpo espiritual, ou pelo espírito, de acordo com a necessidade evolutiva que nós temos. Então, se nós precisamos habitar um corpo limitante, nós vamos, por força de uma lei divina, lei de causa e efeito, plasmarmos um corpo deficiente. E é nisso que nós buscamos fazer a compreensão da microcefalia. Não é castigo de Deus, não é praga dos céus, não é final dos tempos. É necessidade evolutiva, gente. É necessidade de que aqueles espíritos que irão habitar a terra regenerada já estejam depurados, já estejam libertos do seu passado de equívocos. E somente através das três condições é que nós avançamos: o arrependimento, a expiação e a reparação. Código divino no livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Nós não conseguimos evoluir só no arrependimento, nem só na expiação. Nós temos que reparar. Esses espíritos microcéfalos estão na encarnação expiatória, eles estão saindo da problemática. É maravilhoso, é uma bênção de Deus. Não estou dizendo que será fácil nem para os pais, nem para as crianças, porque nenhuma encarnação expiatória é fácil. Mas sabemos que depois dessa, que vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eles estão liberados dessa exposição à sua consciência de culpa. E isso vem diretamente das nossas escolhas, das nossas provas. Quando nós vamos reencarnar, e Kardec também nos traz a elucidação. Quando no estado errante, antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, e os benfeitores respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. É o espírito que diz: não, eu me capacitei, eu quero, olha que vai ser difícil. E Kardec vai mais longe ainda e pergunta: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? E os benfeitores respondem: para vós sim, para o espírito não. Quando ele se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Vocês imaginem nós aqui no mundo espiritual e eles propusessem para a gente: vocês preferem ficar numa encarnação de 15 anos
tenho certeza que muitos levantaríamos a mão, dizendo, mesmo que seja expiatória, eu prefiro agora. Liberto da matéria, termina a ilusão. Nós sabemos que erramos e queremos reparar. Por isso que a gente aceita. E é isso que nós trazemos no Código da Vida Futura, que eu falei antes. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Só se arrepender não adianta. É o primeiro passo. Temos que expiar e reparar. Portanto, nascer microcéfalo ou nascer normal é uma necessidade evolutiva. E aqueles que estão na reencarnação expiatória, que no nosso país já se prevê 15.000 microcéfalos até o final do ano, esses pais necessitam de esclarecimentos, de carinho, de estímulos a terem esses bebês e não a abortarem esses bebês, porque eles fizeram essa programação reencarnatória, essa programação mesmo difícil, mesmo sujeitos às dificuldades, mas fizeram. Daí vocês vão me perguntar, então esse mosquito é bem-vindo? Não. As leis não funcionam assim. O mosquito é uma praga e por isso deve ser combatido. Porém, a espiritualidade utiliza-se de todas as oportunidades. Os bebês não podem mais nascer anencéfalos, porque existe aborto. Então, estão vindo microcéfalos, até que nós consigamos trazer esses espíritos para cá. Então, ao mesmo tempo que se utiliza essa enfermidade como oportunidade de evolução para os espíritos, também se desenvolve vacina, também se desenvolve saneamento básico, educação, todas as coisas vêm junto. A lei é de progresso. O mosquito não veio, como diz nesta revista, ele não veio derrotar o homem do século XXI. Ele veio trazer avanços. Mas nós precisamos entender que para esses avanços nós precisamos dar a nossa conta. Então, nós lembramos desta fala. O espiritismo, a fala do Espírito da Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. Isso aqui está no capítulo 6, Cristo Consolador, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então nós precisamos entender que esses bebês microcéfalos estão curando o seu espírito, as deformidades trazidas do seu espírito. Eles estão se depurando para que nas próximas encarnações sejam encarnações felizes. E para, então, nós encerrarmos, eu trouxe esse exemplo da Ana Carolina Cáceres, que você já deve ter acompanhado na mídia, que ela se formou agora em jornalismo, e o TCC dela, que é uma autobiografia, que é Self, o nome do TCC, o trabalho de conclusão do curso de jornalismo,